É com muita satisfação que a Unimed Vale dos Sinos faz a entrega deste presente especial a você. É o novo Hospital Unimed, referência em tecnologia, inovação e humanização. Uma estrutura toda conectada, com corpo clínico de alta qualidade, trazendo excelência ao atendimento hospitalar. Unimed Vale dos Sinos. Cuidar de você. Esse é o plano. Olá, boa noite. Estamos começando mais um programa Pergunte ao Doutor, apresentado por mim, Rodrigo Baioc, para trazer informações de saúde para você. Hoje no nosso programa o assunto é um assunto que estava em voga em rede nacional. É sobre a SAMU. E quem mais eu trouxe aqui para falar do assunto é o nosso cara especialista do momento, porque é o coordenador da SAMU de Novo Hamburgo. Então eu trago o meu convidado aqui, boa noite, Henrique Pauletti, nosso convidado da noite, coordenador da SAMU de Novo Hamburgo. Ele é médico formado pela UBRA, médico cirurgião geral e também médico cirurgião do trauma. Boa noite, Henrique. Boa noite, Rodrigo. Tudo certo, cara? Tudo bem, graças a Deus. Obrigado pelo convite. Eu acho que esse momento nosso é muito importante para esclarecer algumas dúvidas, porque diante de fatos não há muitos argumentos. E as provas mostram muitas vigarices do sistema SAMU da regulação central. Ó, gente, não confunda Novo Hamburgo com a regulação central. Então, isso que vocês viram em rede nacional, não ter médico nos horários, tentando que estar no plantão e não estavam, e não ter gente... É uma coisa muito séria, muito séria. Mas a importância de trazer o Henrique aqui é que para você compreenda o que é a SAMU, as funções da SAMU, e para nós não nos perdermos, eu trouxe aqui uma colinha para ficar bem organizado o nosso programa, que o Henrique vai ser a pessoa ideal para falar. Então, a gente já apresentou o Henrique, as funções dele, e vou deixar para ele agora falar sobre como funciona o SAMU, ou o que é o SAMU, para a pessoa entender até o SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, né? Qualquer pessoa pode ligar 192, tá? É importante frisar que existem regulações, né? Por exemplo, tem a regulação em Porto Alegre, que regula Porto Alegre, e tem a regulação do Estado, que regula a maioria das cidades do Estado. Elas ficam em Porto Alegre, mas são duas instituições diferentes, né? Por exemplo, você está aqui em Novo Hamburgo, quando você liga 192, vai cair na central do estado, que fica localizada em Porto Alegre. Você está em Porto Alegre, liga 192, vai cair na central de regulação de Porto Alegre. São coisas diferentes, tá? Porto Alegre tem regulação própria, assim como Caxias, né? E as demais cidades são reguladas pelo SAMU estadual, que a base fica em Porto Alegre. Que foi aí que explodiu o problema. Foi ali que ocorreu as denúncias do jornal uns dias atrás. A intenção também de trazer o Henrique aqui é para vangloriar a SAMU, porque vocês não fazem ideia, ou fazem ideia, do serviço que a SAMU presta para a comunidade, porque grandes traumas e grandes problemas agudos, quem vai atender é a SAMU. Então, assim, deixar claro para as pessoas, o serviço de regulação, que é quando se chama SAMU, em Novo Hamburgo, quem faz? É a regulação estadual que fica localizada em Porto Alegre. Quando você diz que o 92 não cai ali na nossa base, aqui na cidade de Novo Hamburgo, e sim cai na central regulação do estado em Porto Alegre. Então, quando as pessoas veem, mas a ambulância estava parada porque eu passei lá a tal hora e eu sei que naquela hora meu vizinho estava passando mal e não conseguia contato com a SAMU. Então, vamos deixar isso claro para a população, para o espectador ou telespectador, que não é responsabilidade do técnico de enfermagem, do motorista e muito menos do médico que estão na base. Na verdade, é porque eles não foram acionados para sair. Exatamente, Rodrigo. Nós só somos autorizados a sair da base quando entra o chamado via smart, via telefone, na qual é mandado pela regulação do Estado. A gente não tem autonomia de sair sem autorização da regulação do Estado. Então, Novo Hamburgo
era regulado por onde explodiu esse problema também? Sim, também. Muito bem. Então, ó, gente, os médicos merecem louvor, os enfermeiros, os técnicos, os motoristas das unidades, porque o serviço é muito bem organizado, é muito importante, mas eles aqui dependem de um sinal superior para poder trabalhar fora da unidade, ou seja, pegar a ambulância e sair. Correto isso? Isso mesmo. As pessoas talvez não entendam, Henrique, o que é regulação? Explica para eles o que é regulação. Não é regular o tempero, o chuveiro mais quente, mais frio. Explica para eles o que é regulação. A regulação consiste, quando você diz que é um 192, vai ter a radiooperadora ou TARM que vai fazer uma série de perguntas, né? Nome, idade, o endereço e o que está acontecendo, né? Qual é a sua urgência. Ela faz essa triagem e, posteriormente, ela fala para a pessoa ficar na linha que vai ser transferida para o médico regulador ver o que está acontecendo, né? Para a pessoa relatar o problema, a gravidade do caso, se for caso clínico, se for trauma, né? Daí vai passar pelo médico para ele regular o chamado, se vai precisar ir uma ambulância de suporte básico ou uma ambulância de suporte avançado. Aproveitando então, já que tu falaste das ambulâncias, explica aí para o nosso telespectador o que vem na ambulância de suporte básico e quem vai nela, na ambulância de suporte avançado e quem vai nela, e talvez algumas cidades têm o VR também, não tem? Foi desativado. Foi desativado? Então eu estou fora da moda, estou demodé. Explica aí para o pessoal então o que é unidade básica, quem vai, o que faz, e unidade avançada, quem vai e o que faz. A unidade básica, a USB, que a gente chama no nosso dia a dia, ela é composta pelo condutor e pelo técnico de enfermagem. Tem medicamentos, tem materiais para imobilização, atende toda e qualquer ocorrência, tá, na cidade. E a unidade de suporte avançado, ela é composta pelo condutor, o médico e o enfermeiro. Ela é uma UTI móvel. Ela tem medicamentos nas quais a unidade de suporte básico não contém, né? E temos alguns medicamentos a mais. Grandes acidentes geralmente saem as unidades avançadas. Sim, desde que ela esteja disponível, né? Às vezes está em transporte ou está em outro atendimento. As unidades de suporte básico, elas também pegam cinemáticas graves no trauma, pegam casos clínicos complicados e graves também, como parada cardiorrespiratória. Quantas unidades básicas funcionantes tem em Novo Hamburgo hoje? Nós temos 2 unidades básicas, né, 2 unidades de suporte básico e uma UTI móvel, que é a unidade de suporte avançado. Então, para as pessoas entenderem, às vezes está tendo uma urgência na sua família, para ver como é difícil trabalhar também, e talvez essa unidade avançada foi atender um infarto agudo do miocárdio, um acidente isquêmico numa casa de uma pessoa que foi regulada para ir lá e, ao mesmo tempo, um acidente em outro lugar e um outro AVC ou um politrauma, caiu de um andaime numa obra e não tem como dar conta de tudo. Não, a demanda é alta. Em média, o SAMU de Novo Hamburgo realiza em torno de 750 atendimentos por mês. É um índice muito alto, é um volume significativo, né? Mas o importante é salientar que o SAMU de Novo Hamburgo tem equipes 24 horas por dia, tanto de condutor, técnico, médico e enfermagem. Para a área rural não tem lá uma unidade por lá? Lomba Grande? Não tem. A gente é acionado, tem que deslocar. Lógico, consequentemente, devido à distância, aumenta um pouco o tempo de resposta, né? Cada cidade tem seu SAMU da região aqui metropolitana? Sim, cada São Leopoldo tem, Sapucaí, Esteio, Campo Bom, né, Dois Irmãos, mas daí a maioria deles, no caso, é unidade de suporte básico, né? E, por exemplo, se precisar uma avançada em Voti, desloca uma daqui? Exatamente. O SAMU de Novo Hamburgo tem compactuações com a cidade de Estância Velha, Campo Bom, Ivoti e Dois Irmãos. Quando precisa um transporte para uma unidade de terapia intensiva dessas regiões, é a gente que faz, o SAMU Novo Hamburgo, que faz a UTI móvel. Então, isso seria uma constatação minha de leigo relacionado ao assunto SAMU, que precisamos de mais unidades, pelo menos avançadas, no SAMU Novo Hamburgo, já que ela dá suporte para outras 3 ou 4 cidades vizinhas. Deslocou uma unidade
para Dois Irmãos, tecnicamente Novo Hamburgo está desabastecido de uma unidade avançada se precisar para uma urgência. Exatamente. Daí, consequentemente, entra a unidade de suporte básico, né, acionada, faz o primeiro atendimento, pega as orientações do médico regulador e remove ao hospital. Então, vê, gente, a importância da SAMU e, como eu digo, de engrandecer o serviço, porque a gente não pode dizer que estão trabalhando com um serviço precário, mas sim e que existe uma alta demanda de trabalho para pouca oferta. São poucos profissionais e poucas unidades para cobrir tudo. Eu não sei como é que se faz esse cálculo, Henrique, para poder saber a região quantas unidades avançadas precisa e quantas unidades básicas. Existe um cálculo ou algo que seria o mínimo esperado ou isso aí não existe? Existe por o número de habitantes, né? Por exemplo, para ter uma unidade de suporte avançado, tem que ter no mínimo 350 mil habitantes, uma de suporte básico 200 mil e assim sucessivamente, né? Então é tudo por número de população. Então, tecnicamente, estaria bem então, porque tem que ter 200 mil para uma básica, com certeza Campo Bom, Sapiranga, Dois Irmãos tem menos, bem menos. E eles já têm a básica então. Não, isso, mas é compactações, né? Lógico, tem municípios que tem menos de 100 mil habitantes e tem unidade de suporte básico, né? É importante, mas né? É importante. E sem falar que pegam as cidades maiores, consequentemente precisaria de mais ambulâncias, né? Para tentar diminuir o tempo de resposta, que tempo é vida, né? Na emergência do SAMU. Dentro desse assunto, até para a gente abrir um pouquinho, para não ficar só batendo SAMU, leva uma orientação para o pessoal aí sobre, vamos falar na sequência então, porque nós vamos chamar os comerciais, sobre trote. Vamos agora nesse próximo bloco, gente, falar sobre trote, porque é muito recebido nos telefones, nas linhas do SAMU, trote, sacanagem, ocupam linhas, pedem coisas que não existem e ficam tirando atendimento de quem realmente precisa de um atendimento de urgência. Seguimos depois do comercial. É com muita satisfação que a Unimed Vale dos Sinos faz a entrega deste presente especial a você. É o novo Hospital Unimed, referência em tecnologia, inovação e humanização. Uma estrutura toda conectada, com corpo clínico de alta qualidade, trazendo excelência ao atendimento hospitalar. Unimed Vale dos Sinos. Cuidar de você. Esse é o plano. Voltamos então. Amigo Henrique, fala sobre esse negócio dos trotes, de ocuparem os telefones, que muitas vidas acabam sendo comprometidas pela essa sacanagem. O problema, que nem você falou, né? Ocupa a linha, está ocupando a ligação de quem realmente precisa. Hoje em dia, alto índice de trote já foi pior, melhorou, mas ainda tem as pessoas que ligam para passar trote, ocupando a linha de quem necessariamente precisa. Agora entrou uma lei em vigor, né? Vai entrar, não sei se já entrou ainda, que passar trote para serviço público vai ser crime, vai ter penalidades, né, financeiras. Então, acredito que com isso já vai dar uma amenizada no número de trotes que passam pela regulação. Não só da SAMU, eu vi um coronel da Brigada Militar falando também esses dias que eles ocupam muitas linhas com sacanagem para eles. Henrique, meu amigo, vamos falar assim então para a pessoa entender, como a gente falou sobre os trotes, qual é a hora e como e o porquê que eu tenho que ligar para a SAMU? Explica para eles um pouco sobre isso. Você deve acionar o SAMU em casos suspeitos de AVC, de infarto, né, de acidente de trânsito, choque elétrico, vítima de afogamento, alguns casos de crise convulsivas, de surto psiquiátrico. Então, esses casos você pode acionar o SAMU, né, através do 92 para a regulação, que, consequentemente, uma viatura do SAMU vai estar deslocando até o local ocorrido. Vou te ajudar em mais uns. Acidentes graves de trabalho, quedas de andaime, esmagamentos de membros.
Sim, com certeza. A gente pega bastante aqui em Novo Hamburgo, né? Principalmente pela falta do pessoal estar usando EPI, né? EPI Isso é é muito equipamento de importante. proteção individual, gente. É muito importante ele ter falado isso, porque diminui muitos danos. O EPI ele vai desde o capacete para construções, óculos, Bota. alguns outros serviços, máscara para inalantes. Isso aí, bota, né? Bota para os pés ou coturno. Coturno. Né? E o macacão, a luva. Macacão, luva, porque a gente vê nos açougues, né? Ninguém usa, mas existe uma luva de aço específica para passar na serra-fita a carne. Existe. Eles não usam. Não. Cara, se forem todos no Novo Hamburgo, eu duvido que eu vou achar um hoje aqui. Aí também não sei te Daí volta e responder, meia, chega lá no geral, né? Só um dedo, porque os outros tudo amputaram, só um coto. Acontece. E acontece, né? Acontece. Eu vou pedir para te falar uma coisa que a gente não combinou, mas é uma atenção que é muito importante, gente. Todo mundo quer receber sua comida quentinha em casa quando pede por um aplicativo ou pede para um teleentrega. É ou não é um dos números maiores de atendimento para o SAMU acidentes de moto? Faz o teu apelo aí, para que a gente sabe que quanto mais rápido eles chegarem, melhor para o cliente e mais serviço eles conseguem fazer. Só que depois do acidente não tem dinheiro às vezes que compre a prejuízo. Né? Exatamente, a gente sempre fala, né, o alto índice de acidente por motociclistas, né, aqui em Novo Hamburgo, não só aqui, na maioria das cidades, é o carro-chefe, né, o que eleva os índices, né, e a prevenção, né, a prevenção é a melhor palavra para o trauma, né, tem que prevenir para não acontecer uma tragédia, acontecer algum acidente. Então, a prevenção acho que é a palavra correta no momento, se abrangendo de trauma. A gente falou quando chamar o SAMU, né? Ajuda o povo, então, para quando não chamar. Tá, tô com dúvida, será que eu ligo para o SAMU ou não? Porque muitas vezes é mais fácil, porque a unidade básica do SAMU não vai deslocar para ir na casa, a pessoa já sair da casa e se locomover para uma unidade básica de saúde, para um posto de saúde, ou para um hospital mais próximo que dê atendimento. Explica para eles quando não vale a pena nem tentar ligar, porque não vai deslocar uma unidade para eles. O SAMU não é acionado, né, em casos de febre, dor de barriga, tosse, dor de garganta. Nesses casos, o SAMU não vai prestar atendimento que não é considerado uma urgência médica. Nesses casos, tem que procurar uma UPA, uma unidade básica de saúde, né? Então, tem situações que não adianta ligar que não vão encaminhar uma ambulância. Antes, quando você liga o 92, já tem a musiquinha ali, né? Chame o SAMU em caso de urgência, né? E fala também quando não chamar. Então, não adianta insistir que tem casos que não tem indicação de atendimento do SAMU. E as pessoas confundem muito. Quando chamar o SAMU e quando chamar os bombeiros. Certo que fogo sempre é bombeiro, mas para muitos traumas as pessoas acabam ligando para os bombeiros, né? Sim, agora a cidade de Novo Hamburgo tem uma parceria com o Corpo de Bombeiros, eles têm uma ambulância, eles estão treinados, capacitados e aptos para desenvolver o atendimento de urgência também. Muitas vezes eles nos ajudam, que as 3 viaturas estão em atendimento, os bombeiros vão lá fazer o auxílio, prestar o serviço e removem ao Hospital Geral de Novo Hamburgo, né? Tanto a parte clínica quanto a parte traumática, né? E sem falar que algumas vezes o SAMU precisa dos bombeiros para uma sinalização, para fazer um desencarceramento de algum trauma grave, cortar as ferragens, né? Até mesmo em incêndios, né? Os bombeiros nos ajudam, a gente ajuda eles, é uma troca, né? A gente está aqui para ajudar a população. Uma coisa que eu sei, mas as pessoas não sabem, é que não existe uma compactuação e que existe um problema administrativo, porque grandes eventos contratam empresas de ambulância privada, certo? Certo. Quando existe um trauma grave dentro deste evento, como se comporta? Porque geralmente eles contratam ambulâncias de unidade básica que não pode sair de dentro do evento. E daí vira a confusão, que eles contrataram uma empresa de saúde, só que não é a SAMU que tem que ir lá socorrer? Em alguns casos, o SAMU vai prestar auxílio, né? Vai lá dar uma assistência, vai ajudar, né?
daí depende da gravidade. Sim. Se a ambulância do evento tem condições de suporte para remover e atender o paciente, faz o atendimento. Caso contrário, eles pedem apoio, o SAMU auxilia nesse atendimento. Muito bem. Tu tens alguma consideração para passar para o pessoal de casa, uma orientação, alguma coisa em que eles possam ficar assim mais espertos quanto ao reconhecimento do serviço do SAMU, aos médicos, porque eu sei que volta e meia aqui em Novo Hamburgo, ou de vez em quando, sempre vai alguém querer bater ali para comprar briga, né? Achar que todo mundo ali é vigarista, como que aconteceu nesse escândalo que apareceu em rede nacional. E, enfim, e eu sei que vocês aqui em Novo Hamburgo, que eu conheço a grande maioria, todo mundo é sério demais até. Trabalham, levam isso, na verdade, como honra, como profissão de amor. Comenta um pouco aí para o pessoal sobre vocês aqui em Novo Hamburgo, para entenderem, enfim. Não, vale ressaltar que a escala, tanto a escala médica do SAMU de Novo Hamburgo, como a equipe de enfermagem, os técnicos e condutores, ela é fechada, tem 24 horas, vai ter equipe disponível para atender a população não fica desassistida, né? Em caso de inoperância de alguma ambulância por problemas técnicos, né, manutenção, etc., a Prefeitura, a Fundação de Saúde nos ajuda com uma ambulância alugando, né, se precisar, então a população não fica desassistida em momento algum. Geralmente vai ter ali as 3 ambulâncias, a equipe sempre completa. Explica então para nós aqui no programa como é que tem que ser ou os cursos ou a formação prévia do médico que sai para atender na rua na SAMU, porque não é só agora eu quero ser médico da SAMU, eu vou ser médico da SAMU. Explica, tem concurso, tem que ter curso, tem que ter ATLS, um monte de coisa, explica para as pessoas. Para iniciar no atendimento, ser médico do SAMU, né, você precisa ter experiência, precisa ter cursos, precisa estar apto, né, que não é uma aventura, né, é um serviço sério, né, grave, né, de gravidades altíssimas, então tu tem que estar preparado para tudo. Não existe só um tipo de atendimento. Não é que nem jogar videogame. Cada caso vai ser um caso. Nunca um quadro clínico vai ser igual ao outro. Sempre vai ser diferente. Então, o médico ele faz o PHTLS, né, que é o pré-hospitalar, faz o ACLS, que é o de suporte de vida, né, cardiovascular, e complementando, né, pode fazer o ATLS, que é o trauma no intra-hospitalar também. Mas tem que ter esses cursos para te dar uma maior segurança, uma maior bagagem para exercer a melhor função do atendimento móvel de urgência. Os médicos, em geral, são todos concursados? Ou são alguns que entram direto? Não, tem médicos concursados e tem médicos do processo seletivo. É uma prova? É uma prova. E a pessoa entra e dela passa a ser contratada? Contratada, exatamente. Desde que seja apto para o serviço. E os pré-hospitalar e os atendimentos, o ATLS, enfim, que é do suporte cardiovascular, ou até mesmo intra-hospitalar, ele precisa ser renovado pelos médicos? Sim, o ATLS ele tem uma validade, né, assim como o ACLS, como o PHTLS, né? Geralmente é de 4 anos. E explica para eles para fazer isso, porque existe até uma prova, né, quando se faz esses cursos. Sim, geralmente os cursos são todos certificados, né? Você faz tu tem a aula, né, sexta e sábado, ou sábado e domingo. Posteriormente você faz a prova teórica e a prova prática, né? O ACLS, por exemplo, tem validade de 2 anos e o ATLS tem validade de 4 anos. Então você precisa atingir um número X, né, uma porcentagem X, tanto nas duas provas para estar apto e ganhar o certificado. Explica então para o pessoal o que treina o atendimento pré-hospitalar. O que envolve o atendimento pré-hospitalar? O atendimento pré-hospitalar, a gente abrange a saída da ambulância da base, né? O pré-hospitalar depende da urgência. Tem os casos clínicos e tem os politrauma. No politrauma envolve mais o quê? Acidente de trânsito, na qual a gente chega na cena, a gente vê se a cena é segura, né? Se não tem fiação, se não tem produto químico, né? Porque a segurança da equipe sempre em primeiro lugar. E faz a mobilização, ver como é que está o estado do paciente, faz a mobilização, se precisar, né?
e dá o primeiros atendimentos, vê sinais vitais, pega um acesso venoso periférico. Aí já envolve a CLS daí nesse momento? Ainda não. O suporte cardiorrespiratório? Mas, sim, exatamente, vai envolver o ACLS, mas não é a questão de parada cardíaca, sim, né? Mas entendi. vai fazer o BLS, ABCD. o ABCD, exatamente, o ABC do trauma, né? Que é o carro-chefe nas urgências e emergências, tanto no pré-hospitalar quanto no intra. As pessoas acharem, o que eles estão falando de ABC desses, o homem estão ficando louco? Então é porque é em inglês, gente. O A é para ver a via aérea, né? Isso aí. O B é para ver a respiração. O C é para ver a circulação. O D é para ver o nível de consciência. A consciência. Depois não tem para ver fraturas ou de extremidades. É o E, que é a exposição, exposition. Isso. E assim vai, tem as letras para... É um protocolo de avaliação inicial, né? Em que a pessoa vê esses pontos. E de consciência, então, o D entra na escala de Glasgow, que é uma outra escala de numeração em que a pessoa vê o grau de consciência em que está. Vê bem, Henrique, como o nosso tempo passa voando, eu gostaria que tu deixasse tuas considerações, teu arroba, alguma coisa, se o pessoal quiser te seguir, falar alguma coisa da SAMU aí, porque já está terminando o nosso tempo. Passou rápido, né, Rodrigo? Está livre para ti. Então, assim, pessoal, eu gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade, né? O SAMU de Novo Hamburgo está aberto a toda a população para o que precisar. A gente está aqui para atendê-los da melhor forma possível. Por favor, não passem trote na regulação, congestionem as linhas e chamem o SAMU apenas quando necessário, certo? Porque outras vidas estão dependendo do serviço no mesmo momento que você está ocupando a linha. Muito obrigado pela tua atenção, Henrique. Estou de chapéu aqui para fazer uma homenagem. Esse programa vai agora, segunda-feira, às 19h30 ao ar, na nossa semana Farroupilha. Você que tem dúvidas, sugestões e comentários, mande para o @ValeTVPlay ou para o meu @dr.rodrigobeio, que vamos tentar juntos construir cada dia um programa melhor. Boa noite, muito obrigado pela paciência. Tchau, tchau e até o próximo.